Olá, eu sou a Ana Rê, sou a idealizadora da comunidade Omni, que é um grupo de mulheres empreendedoras, e também do Café com Marketing, que é um evento que acontece bimestralmente aqui em Campinas com empreendedoras da região. E hoje eu estou aqui no podcast Vozes Omni com uma convidada que é integrante da comunidade. A ideia do podcast é dar vozes para as integrantes da comunidade e eu estou com a Ana Lígia, que é uma querida Gi. Muito obrigada por ter aceitado o convite. A Gi, fisioterapeuta, vai se apresentar para a gente, então queria pedir para você começar contando quem é a Ana Lígia, o que você faz. Então, tá bom, começar pelo Gi, né? Como que surgiu o Gi? Meu apelido desde a infância, meu tio que me deu esse apelido, e até uma brincadeira com o meu Instagram, que é @Gidelígia, justamente por causa disso. Todo mundo, mas Ana Lígia, por que Gi? Então, só para justificar o apelido. Meu nome é Ana Lígia, eu trabalho com a ginástica holística, eu sou formada em fisioterapia há 13 anos, me formei na PUC aqui em Campinas. E trabalho hoje com o método da ginástica holística, que é um método de reeducação postural. E o meu foco maior hoje é atender pacientes com dor, né? Porque eu faço a reabilitação dos pacientes, mas a minha maior vontade seria trabalhar somente na área de prevenção, que eu acho que é o sonho da maioria dos fisioterapeutas, né? Mas a prevenção é uma coisa bem difícil, né? Eu Muito falo, os difícil. dentistas acho que foram os únicos que conseguiram fazer o pessoal escovar dente, né? Eu acho que dentista e agora cada vez mais os dermatologistas Ah, com o também com protetor skincare. solar. Eu acho que estão vencendo na Nesse vida. A caso. fisioterapia ainda não. Hoje, conta pra gente um pouco da sua trajetória. Você Tá. não começou com a ginástica holística, né? Onde você já trabalhou? Ou começou? Comecei. A minha história é muito engraçada. Então, Ah, primeiro eu quero, antes de falar, né, da ginástica holística, da formação, eu quero começar lá atrás. Meu sonho sempre foi trabalhar com marketing, publicidade e propaganda. mentira! Verdade. Era para ser sua É aluna, hein, verdade. Ana? Era para ser. Só que a vida foi acontecendo, né? Eu, com 16 para 17 anos, eu engravidei, fui mãe. Minha filha nasceu 23 dias antes de eu fazer 17 anos. Nossa. E acho que foi um despertar muito grande. A maternidade é um despertar muito grande na vida da mulher, independente, eu acho que de quando que isso acontece na vida dela, né? E tinha uma questão também, eu sempre fui muito próxima ao meu avô. Minha mãe é falecida e meu avô sempre foi a pessoa da minha vida Ah, que sempre cuidou de mim, os meus avós, na verdade, né? Mas eu tinha uma ligação muito grande com o meu avô. E ele tinha Parkinson. E quando eu fui me inscrever para fazer o vestibular na faculdade, eu falei assim: quer saber? Vou fazer fisioterapia. Tanto que quando eu passei em fisioterapia, meu pai ficou surpreso porque ele nem sabia que eu tinha ah, prestado a fisioterapia. Ele falou assim: não sabia nem que você queria fazer, nem que você tinha prestado e, e passou, né? Então, assim, a história foi essa, foi meio sem querer, pensando no seu avô, para pensando no meu cuidar. avô. E aí eu acho curioso contar isso, porque como que as coisas parece que às vezes acontecem como elas têm que acontecer, né? Aham. Então tinha um propósito por trás, mesmo sem nunca ter sido o sonho da minha vida, falar assim, eu quero fazer fisioterapia, porque eu não conhecia nenhum fisioterapeuta, nunca tinha feito fisioterapia antes, não sabia muito bem, sabe? Eu sabia que era uma profissão que poderia ajudá-lo, mas não tinha tanto conhecimento. E é muito engraçada essa história. Então, eu fiz faculdade, fiz na PUC, eram 5 anos, integral. Eu tinha a Maria Eduarda, né? Então, que era o meu trabalho, eu tinha 1 ano e meio quando eu entrei na faculdade. E eu sempre, até falando assim, um pouco relacionado com essa questão de trabalho também, eu não podia trabalhar porque o curso era integral, Uhum. mas eu sempre me virei. Então, eu trabalhei de anotar nome em restaurante, eu fazia unha da minha família para ganhar um dinheirinho. Então, eu sempre fui, Quis ser independente. sempre, sempre. Meu pai sempre me ajudou muito, né? Financeiramente Uhum. e em outros aspectos também, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de me virar, de fazer alguma coisinha ali. E durante a minha formação, eu não tinha muita certeza para onde eu queria ir ainda. Eu gostava de tudo e às vezes também não gostava de nada. Mas eu sempre soube que eu gostaria muito de ir para a área administrativa. Eu não sei nem como que isso surgiu no meio do caminho, mas eu sempre tive essa ideia. E aí,
quando eu estava no 3º ano de faculdade, eu participei de um mini curso de ginástica holística, fiz uma aula ali intensiva de umas 4 horas, e eu senti no meu corpo, eu falei assim, é isso que eu quero pra mim. E se encontrou. Só que ficou ali, Parado. tava no 3º ano, não Aham. podia fazer o curso ainda, porque só pode fazer quem é formado. Ficou ali, e eu acho que eu até esqueci disso. Quando eu me formei, que eu fui pegar os meus certificados do que eu já tinha feito nesse meio do caminho para montar o meu primeiro currículo, que eu puxei as folhas e caiu o folderzinho do curso, eu falei assim, gente, é verdade. E aí eu fui até o Instituto, que a Patrícia é a única formadora de ginástica holística aqui na América Latina, Patrícia Lacombe. Patrícia Lacombe. Eu fui até o Instituto com a ideia de conhecer o curso de formação, mas quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu vou trabalhar aqui. E foi muito legal que a gente se cruzou naquele dia. E a hora que ela me viu, ela fala até hoje, eu acho que eu vi tanto de mim e você sentadinha ali com o currículo para me Brilho no entregar, olho. que eu falei assim, eu quero essa menina na minha equipe. E realmente, a gente está junto até hoje, em parceria, né? Passamos por diversas mudanças do meu trabalho lá dentro, eu passei por diversas áreas. E a história é essa. Então, a ginástica holística, Então desde você que eu me começou formei. lá Eu mesmo. comecei, me formei e já comecei lá. Que super, que E legal. trabalho com isso até hoje. E se encontrou. Me encontrei completamente. Ô, Gi, conta pra gente o que é a ginástica holística? Desde o nome, né? Então, a ginástica holística, ela é um método de reeducação postural. Então, ele é baseado em movimentos do corpo e a gente tem como objetivo reeducar a postura. A gente trabalha em 3 pilares: o pilar terapêutico, o preventivo e o educativo, e tudo isso ao mesmo tempo. Então, como fisioterapeuta, hoje eu atuo mais na terapia, né, no âmbito terapêutico, do que outras áreas. Mas aí, como muitas pessoas podem se formar da área da saúde, aí cada profissão vai levar a ginástica holística para a sua realidade. Então, um educador físico, né? Um profissional de educação física, perdão, que agora mudou, né, a forma de falar. Ele vai agregar dentro da profissão base dele, assim como qualquer outra profissão que queira fazer a formação e atuar com isso. Dentro da fisioterapia, existe a cinesioterapia, que é a cura através do movimento. Então, a ginástica holística nada mais é que isso, né? A cinesioterapia, que é a cura através do movimento. Só que é muito mais do que isso, porque existe uma filosofia por trás, que daí eu acho que a gente poderia gastar um tempo todo só para falar disso, então, para ser mais sucinta, né? E acho que vale a pena falar também da diferença entre a ginástica holística e das terapias holísticas, porque tem gente que ainda confunde um pouco, né? Com Acha que tem certeza. relação, mas não tem. Então, a ginástica holística é um método de reeducação postural, assim como o Pilates, assim como o RPG, assim como outros métodos. As terapias holísticas, elas seguem mais, né, um reiki, constelação familiar, outras coisas. Então, são trabalhos distintos, né? Não têm os mesmos objetivos. E às vezes as pessoas confundem, né? Confundem por conta do nome holístico. Mas, na verdade, holístico vem do grego holos, que significa o todo. E a ginástica holística é sobre olhar para o corpo como um todo. Então, quando um paciente chega para mim com dor no tornozelo, eu não vou olhar só para o tornozelo dele, eu vou olhar para o corpo dele como um todo. Todas as repercussões que estão tendo por conta daquele tornozelo torcido, por exemplo. Sim, porque às vezes uma coisa impacta em outra, Isso, né? exatamente. Que legal. Eu fiz uma aula, eu amei. Verdade, tem que voltar, Nossa, né? sim, foi muito legal. E é incrível porque é o que você falou, trabalha todo o corpo, né? Sim. Aí no dia seguinte eu tava assim, né? Que nem eu te falei, o abdômen dolorido. Falei, gente, eu tô muito enferrujada. Isso porque eu peguei leve. Então, hoje, e o podcast, a ideia é a gente falar um pouco também sobre as dores e delícias, né, da nossa trajetória. Então, eu queria que você começasse contando das delícias de ser fisioterapeuta, de trabalhar com a ginástica holística. Então, o que na sua profissão, na sua carreira, te realiza mais? Teve alguma situação que você pensasse, nossa, que bacana, foi muito inspirador, sei lá. Eu acho assim que é que a gente tem que falar sobre as delícias, né? Mas eu ia falar, deixa eu falar um pouquinho das dificuldades. Quer falar dos perrengues? Pode falar também. Não, é que na verdade assim, trabalhar com pessoas, né? Lidar com pessoas, Sim, é um nem sempre é um desafio. desafio. Então assim, a gente tem que estar
preparado para lidar com qualquer tipo de situação, com qualquer tipo de pessoa, de comportamento, né? De personalidade. Um paciente é isso também. Um paciente, ele casa com o fisioterapeuta durante um tempo. Então, a gente tem uma proximidade muito grande com os Uhum. pacientes naquele período, né? E aí o que acontece é que é difícil. Às vezes a gente entender uma pessoa que tem, às vezes, um comportamento que é um pouco mais fechado, às vezes não fala, a gente não sabe se tá agradando, se não Uhum. tá. Então, assim, lidar com essas diversas, com a pluralidade das pessoas é um pouco complicado, mas ao mesmo tempo, aí que tá as delícias, né? Sim. Você, para mim, todos os dias eu me realizo quando um paciente fala para mim, nossa, mas eu tô muito melhor. Ah, com Esses certeza. dias eu atendi um paciente que estava há bastante tempo, há mais de ano, com uma limitação de ombro, e ele não sabia, assim, já tinha feito várias tentativas em outros tipos de modelo de atendimento, nada tinha dado resultado. Dentro do meu trabalho, ele já estava, acho que na terceira semana ou quarta semana, tinha dado resultado, mas ainda estava assim. Porque também não é uma coisa tão rápida, né? É Não, um não é, é trabalho, é um um trabalho. processo. Mas aí eu parei, pensei, raciocinei, falei assim, nossa, eu vou passar para ele 3 movimentos para ele fazer e vamos ver que resultado que dá. Aí eu pedi que ele fizesse os 3 movimentos, né? Ele deitou, fez os exercícios ali. A hora que ele levantou, eu falei assim, levanta o braço agora. E ele levantava só até 90 graus, com dor, e ele levantou todo o braço sem dor nenhuma. Ele olhou para Até minha ele ficou cara, surpreso. ele falou assim, nossa. Eu falei assim, é sobre isso. Aham. Então, assim, são nesses detalhes. É lógico que esse foi um caso específico, não são todos os casos Uhum. que acontecem isso, né? Mas é aquele paciente que fala assim: nossa, mas eu não tô melhorando. Será que não tá mesmo? Vamos pensar. Quando você começou aqui comigo, você falou que para você colocar a meia no pé, você tinha que fazer toda uma adaptação. Como que tá colocar a meia hoje? Ah, é mesmo, né? Não preciso mais. Eu consigo colocar só colocando o meu pé em cima do outro joelho e colocando a meia. Então, sabe, nesses São pequenas detalhes, mudanças que às vezes isso a pessoa nem se dá nem conta, se dá né? conta. E aí é nosso papel, eu acho que fazê-la entender, né, Uhum. reconhecer isso, porque às vezes ele entra e não reconhece mesmo, e Uhum. ele melhora tanto que ele se esquece dos problemas que ele Aham. É fácil a apresentou. gente esquecer do que é ruim, Sim, né? ele se esquece dos problemas que ele tinha quando entrou ali. Então, assim, sabe, naquela pessoa que fala, ai, eu tava com muita dificuldade de ficar cozinhando para minha filha, e hoje eu já faço isso com mais facilidade. Então, cada dia é um agradecimento Sim. diferente, sabe? E eu acho que isso é muito gostoso da área da saúde, que é muito difícil. A gente tem muitos perrengues, né? Então, a Uhum. gente tem muitos casos difíceis no geral, mas também a gente tem muita alegria de poder Sim. fazer a diferença na É vida do outro. É satisfatório, né? muito Ver o satisfatório. resultado É. depois de um tempo. Então, assim, transformar a vida do outro, assim, e principalmente quando fala de dor, porque muita gente chega ali acostumado com a dor. Eu Uhum. sinto dor, sei lá, Crônico 15 já. anos, 20 anos, eu aprendi a fazer tudo com a dor e a pessoa acha que é normal, Uhum. entendeu? E oferecer para ela o entendimento que não é normal, que ela pode viver sem dor e dar para ela esse Muda tudo. caminho, muda tudo. Com certeza. Hoje, e você trabalha individualmente e também em grupo, né? Na verdade, hoje eu atendo individual só online Ah, tá. e presencial só em grupo. A ginástica holística, ela funciona tanto individual quanto em Uhum. grupo, mas eu, particularmente, acredito e gosto muito mais do trabalho em grupo. Eu ia te perguntar É, isso. a gente tem resultados muito mais expressivos quando as pessoas estão dentro de uma comunidade. E Ah, aqui a gente pode fazer até um paralelo com a sim. Omni, né? Quando elas estão ali dividindo as queixas, as questões delas com outras pessoas, essa Uhum. troca, ela faz muita diferença no tratamento também. Com certeza. Até a dificuldade para fazer o exercício, de repente, ver que a outra também está com a mesma dificuldade, né? Exatamente. A gente nem aconselha muito isso é uma coisa importante. Eu lembro quando eu fiz É, aula, você falou, não fica não, olhando para quem está do não lado. fica olhando para quem está do lado, que é um desafio também, né? A gente tentar desligar e focar ali só no nosso. Mas
a pessoa fala, nossa, eu atendo bastante idoso também, né? E o Uhum. idoso tem as questõezinhas acontecendo ali na Sim. vida dele. E aí eu percebo que todos eles chegam bem antes da aula e vão embora bem depois, É. porque tem o pré-aula e o pós-aula, que é aquele momento de interação, Um troca grupinho. receita, troca medicamento bom para isso, bom para aquilo, troca chá e leva um doce para outro, outro leva pão. Então, Acaba assim, fazendo amizades, né? amizades, Que eu legal. acho que é sobre isso também, sabe? Hoje, é um dar aula, né? O que você Sim, faz, porque sim. você tem lá uma turma, né? Uhum. E você sempre gostou de ensinar? Teve paciência desde sempre ou não? Então, eu não me considero uma pessoa muito paciente, não. Mas a gente precisa, na nossa profissão, adaptar algumas questões, né? Alguns comportamentos também. Sobre dar aula, eu não sei se realmente esse dado que eu vou falar faz sentido, mas eu acho que todo mundo passou já por algum momento na vida onde brincou de De dar ser aula com uma professor. lousinha. Então, isso aí é claro. E eu gostava muito quando eu era pequena. Eu Uhum. brincava muito com um primo meu de professora, Aham. de dar aula para Ó, ele. Mas assim, falar que meu sonho no futuro é ser professora, não. Mas eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de trocar conhecimento, uhum. né? E você tem paciência, né? Pelo menos na aula que eu Tenho, não, participei, eu tenho. achei que Aham, teve. eu falei brincando, assim, eu sou uma pessoa mais explosiva, assim, Aham. né? Mas em casa, né? No atendimento, a gente no profissional, a gente sabe que a gente tem que neutralizar alguns comportamentos, realçar outros, e isso é sempre muito legal também, né? Então eu tenho paciência para ensinar, para explicar quantas vezes forem necessárias. Até como eu disse, como a gente trabalha com métodos de reeducação postural e é através de comando verbal, onde a gente dá o caminho para o corpo seguir aquilo que é proposto, precisa ter paciência para que o nosso paciente chegue até lá também, né? Com Então, certeza. falta de paciência não é uma Não dá opção. para ter, não ter, né. Hoje, e você agora falando um pouco das dores, né, com certeza tem alguma dificuldade nessa sua trajetória, né, e aí falando também da pessoa, né, não só falando de trabalho. Hoje, quais são as maiores dificuldades que você enxerga, assim? Por exemplo, conseguir mais clientes, fazer Uhum, a gestão do seu tempo, enfim. sim. Hoje, de certa forma, o trabalho ele é confortável porque eu tenho nessa questão, porque eu tenho uma parceria com um instituto onde, em teoria, eu não faço captação Uhum, de pacientes, eu vou e dou aula, né? Eu falo em teoria porque mesmo dentro do instituto eu tenho uma trajetória, né? Então, durante muito tempo eu trabalhei na gestão da clínica, até final de 2023, que foi quando eu resolvi tirar um tempo para mim. Aí eu brinco que eu uhum, fiquei num período semi-sabático, porque eu não consegui largar completamente. é. Então eu fiquei com alguns horários de atendimento até esse ano que eu aumentei agora a minha carga horária. Só que eu não quero ser só mais uma lá dentro que vai entrar, dar a aula e ir embora e cumprir o papel. Eu acho que independente de eu ter essa parceria, esse vínculo ou não, eu acho que você querer que o negócio cresça, você querer dar mais visibilidade, eu acho que, que isso é importante. E esse é um compromisso que eu tenho, tanto com o próprio Instituto Patrícia Lacombe, que é onde eu trabalho hoje, quanto com a ginástica holística também. Uhum. Como formada no método, estou fazendo agora pela segunda vez a formação. Então, eu acho que eu tenho esse compromisso de torná-la mais conhecida, das pessoas entenderem Porque mais sobre o ainda é que que é. bem É desconhecido, muito. né? E aí eu acho que hoje a minha maior dificuldade é fazer com que as pessoas entendam o que eu faço. É. Tanto que eu falo, vai e faz uma aula minha, porque daí você vai entender o que eu tô falando. Mas mesmo assim, é difícil a pessoa largar tudo Aham. e ir fazer. Eu preciso explicar. E eu tenho muita dificuldade, porque eu acho que é tanta informação, é tão maravilhosa, são tantos detalhes que eu tenho dificuldade de estruturar essa e organizar essa divulgação, essa Uhum. explicação. Acho que não é Traduzir em nem divulgação, palavras, né? exatamente. E a gente lá dentro do instituto, durante o tempo que eu estava, na gestão,
Já tivemos diversos profissionais da área de marketing, né? Que a gente, para fazer post, isso aí, a gente sabe que tem que ter, né? Mas é muito difícil as pessoas entenderem Sim. também e traduzir aquilo dentro de uma linguagem. Então, eu acredito que hoje, disparado, minha maior dificuldade realmente seria a constância em criar conteúdo, que é uma coisa que eu amo fazer, e fazer com constância para isso viabilizar mais, propagar mais a ginástica holística, né? Acho que é a maior. Porque, na verdade, acho que na prática mesmo é o jeito mais fácil Sim, de mostrar, sim, eu vejo por mim. Eu te acompanho há quanto tempo, né? sim, Várias vezes eu via post seu, eu juro que eu não entendia exatamente o que era. E quando eu fiz a aula, abriu meus olhos, assim, de falar, sim. nossa, é isso então, né? Aham. Hoje, e aí falando de equilíbrio, né? Como Uhum. você equilibra o cuidar dos outros e o cuidar de você? Você faz alguma outra atividade? Eu acho que essa foi a minha maior dificuldade, até foi um dos motivos de eu ter parado um pouco, recalculado rota, porque eu acho que quando a gente cuida do outro é muito fácil a gente se negligenciar, sabe? E eu fiz isso muito bem, muito tempo. Hum. E eu tenho esse perfil cuidador mesmo de assumir, tanto dos pacientes em si, mas quanto da minha família também, né? Lógico que eu sou da área da saúde, então sempre acaba para a área da saúde realizar esse cuidado com a família também. Mas durante muito tempo eu percebi que eu sempre fui a segunda opção, e aí eu percebi que não tá certo, né? Então, eu sempre fui uma pessoa extremamente sedentária, embora trabalhe com método de reeducação postural, de movimento de corpo, que não faz nem sentido, mas eu assumo essa culpa. Mas eu tive meu despertar, eu acho que tudo acontece quando tem que acontecer também, né? Então, foi em 2023 mesmo que eu comecei a praticar atividade física, e hoje, assim, eu saí da pessoa altamente sedentária, que faltava em todas as áreas, todas as aulas de educação física, para uma pessoa que se fica sem, como eu tive que ficar recentemente por conta de um pós-cirúrgico, eu estava sofrendo já. Fica É, longe, né? então eu acho que uma alimentação adequada, que eu também estou passando agora por um processo de reeducação alimentar, atividade física, tudo isso faz parte, eu acho, desse cuidado. Não adianta, a gente não consegue cuidar do outro quando a gente não tá bem, né? Com certeza. É importante. E a gente tem que, aquela coisa de a máscara de oxigênio primeiro para você, né? A Exatamente. gente tem que se priorizar muitas vezes. Hoje, falando agora de marketing e da comunidade, né? Uhum. Então, você faz parte da comunidade, né? O que que te despertou para entrar? O que que fez você, vou entrar, vou participar? Você, né? Você. Eu conheci por conta de um café. é, Na verdade, várias pessoas que eu conhecia estavam na comunidade, então a Kelly, a Rafa Nemer. E aí, sempre a Jaque Queiroz também ia sempre nos seus eventos. Então, eu falava assim: não, eu quero ir para conhecer. E aí, eu me apaixonei pela forma com que você lida com tudo, né? Eu não sei explicar, mas não é aquele marketing invasivo, né? Aquela coisa Forçado, pesada, né? forçada, que mostra pra gente, que distancia a gente do tornar possível a gente fazer um marketing pela nossa Aham. empresa, né? Como empreendedora. E eu quis entrar na comunidade justamente para ter esse apoio de outras pessoas que eu sei que passam pelas mesmas dificuldades, que têm as mesmas dores, para a gente poder trocar. Eu acho que o networking, ele é maravilhoso. Eu sei, eu até brinco com você que eu sempre mando. Eu falo assim, nossa, eu sou uma péssima membro de comunidade. Você falou, fica tudo bem, Não. fica tranquila que tudo tem seu tempo. Mas eu vejo muito valor no trabalho que você faz, na forma com que você conecta as pessoas, a forma com que você cuida para que elas entendam o que você está propondo a explicar. Eu acho que isso é muito importante. Não dá para a gente fazer essas coisas sozinhas, né? Então, eu acho que você ter alguém por trás para dividir as coisas, para aprender, é maravilhoso, né? Então, eu acho que é o meu maior elogio à comunidade é justamente isso, Se né? você pudesse resumir em uma palavra. Reconexão. E eu vou explicar por que reconexão. Primeiro que você viu que eu coloquei. Quando você perguntou no Instagram, eu respondi re.conexão para fazer um Dana Rê. Pana Rê.
Porque a gente volta a se encontrar, Uhum, né? Às vezes a gente se perde no meio do caminho, quando a gente tá sozinho. com certeza. E aí eu entendi isso, que em comunidade, além da gente se conectar com o nosso eu empreendedor, a gente se conecta com a nossa essência mesmo, Uhum. sabe? Eu acho que isso é uma coisa que você traz sempre, né? Dessa questão do propósito, mas assim, de trazer sua essência pro negócio ali, né? Uhum. Eu acho que isso é muito importante. Então, é reconexão, é pensando na gente mesmo. Sim, se reconectar É, mesmo. Que legal, adorei. Hoje, para você, o que que é sucesso? meu Deus do céu. Alguém consegue responder isso de É primeiro? difícil, né? Eu acho que hoje, para mim, sucesso é fazer o que eu quero fazer. Então, é ter flexibilidade para encaixar as coisas que eu gosto de fazer. Então, para mim, hoje, eu acho que o sucesso, ele muda muito, né? Então, se me perguntasse semana passada, talvez fosse outra resposta. Talvez se você me perguntar daqui a um mês, talvez seja outra resposta. E eu acho que isso que é legal. A gente está em constante mudança, né? Mas para mim hoje é ter tempo para cuidar da minha família, ter tempo primeiro para cuidar de mim. Olha só, já comecei tudo errado, né? Então vamos voltar. Sucesso para mim hoje, em primeiro lugar, ter tempo para cuidar de mim, para que eu esteja bem, para Para cuidar da cuidar minha da família. família, para que eu possa atender os meus pacientes e me sentir valorizada dentro da minha profissão. E eu não falo nem só financeiramente falando. Mas é o valor de você perceber que as pessoas que consomem o seu serviço veem valor naquele Uhum, serviço que você está prestando, entendeu? sim, reconhece. Então, eu acho que o sucesso para mim hoje seria um combo dessas coisas. Que legal. Hoje tá terminando o nosso papo Ah, aqui, passou tão rápido, né? muito. Então eu queria pedir para você falar um tchau, deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo ou nos ouvindo e Uhum, deixar seus contatos. Quem tá bom. quiser fazer sua aula, aprender mais sobre ginástica holística, como que faz? Então, tá bom. Então, já fica aqui o convite para quem quiser, pode me mandar uma mensagem que todo mundo que estiver aqui no podcast ouvir e quiser fazer uma aula experimental comigo vai ser um presente para mim e darei o presente para vocês também. O meu Instagram é @gideligia. Me manda mensagem lá e depois de lá eu mando vocês para onde vocês tiverem que ir, dependendo se quiser ir até a clínica, se quiser conversar um pouco mais sobre a ginástica holística também. Eu falo sobre a ginástica holística dentro do meu perfil, mas eu confesso que não é o meu maior foco. É um perfil pessoal, mas eu falo muito da minha trajetória dentro desse reencontro comigo mesma também. Falo muito sobre pessoal e falo de trabalho também. Então lá vai ter um pouquinho de tudo. Ai, que bom. E lembrando, né, que a ginástica holística não é só cura, é preventiva também, Preventivo né? também, por É favor. muito bacana. A mensagem final é essa, é prevenção. É Não precisa isso, ter dor para procurar, tem que fazer para não ter exatamente. dor também. É isso. Gi, muito obrigada. Agradeço. E a gente se encontra então no próximo episódio do Vozes Omni. Até lá.